Então, hoje vamos falar de uma garça, a garça noturna, em inglês Night Heron, que em português também é conhecida por gurás. eh, e hoje vamos ficar a conhecer melhor esta espécie, que é um ardídeo que tem aqui uma série de aspectos muito curiosos. E aproveito para partilhar um bocadinho da história, porque esta espécie também teve aqui uns altos e baixos ao longo das últimas décadas. Ora bem, o gurás é uma ave pertencente à ordem dos pelecaniformes. No passado estava na ordem dos ciconiformes, portanto, a ordem dos ciconiformes agrupava aquilo que nós genericamente podemos chamar grandes pernaltas, que incluíam garças e cegonhas. Mas as recentes revisões taxonómicas, e nomeadamente as análises genéticas, chegaram à conclusão que os ardídeos estão mais perto dos pelicanos e, portanto, estão agora na ordem dos pelecaniformes, enquanto que as cegonhas se mantêm na ordem dos ciconiformes. Portanto, todos os ardídeos estão agora na ordem dos pelecaniformes e na família Ardeida, que é onde estavam. Houve apenas uma transferência de ordem. Nome científico, Nycticorax nycticorax. Já vamos ver o que é que isto significa. Antes disso, vamos passar em revista as características da espécie. Tem um comprimento de 58 a 65 centímetros, portanto é aquilo que podemos chamar uma garça de tamanho médio. Não é das mais pequenas, mas também não é das maiores. A envergadura passa ligeiramente 1 metro de tamanho, portanto 1,05 m até 1,12 m, e é uma ave aquática, como a maioria das garças, não todas, mas a maioria, e esta garça gosta de águas pouco profundas, onde possa depois procurar os pequenos animais que lhe servem de alimento. E águas pouco profundas, estamos a falar de lagos, lagoas, costeiras ou não, paúis, charcas, margens de rios de caudal lento, também eventualmente açudes, estações de tratamento, e outro tipo de habitats aquáticos, normalmente andassem ao pé das margens ou a passear em águas pouco profundas. Os alimentos são essencialmente pequenos animais, tanto vertebrados como invertebrados, à cabeça os anfíbios, portanto rãs e sapos são aquilo que esta espécie mais aprecia, mas também peixes variados e insetos, nomeadamente insetos aquáticos. Portanto, uma dieta variada, mas baseada sobretudo em matéria animal. Os ninhos são construídos em árvores, e a espécie é colonial. O colonial, quando estamos a falar de nidificação, significa que nidifica coletivamente, ou seja, em vez de nidificar um casal isoladamente, não quer dizer que não possa acontecer, mas geralmente nidificam dezenas ou quiçá centenas no mesmo local, portanto formam o que se chama uma colónia, e muitas vezes em conjunto com outras espécies de garças. Portanto, é bastante habitual nós encontrarmos colónias mistas com garças boieiras, garças brancas pequenas, garças reais, às vezes paparratos e até colhereiros, ibis e outras aves. Portanto, formam frequentemente colónias mistas. A postura é composta por 3 a 5 ovos e a incubação é de aproximadamente 3 semanas, portanto 21 a 22 dias. O nome científico, como é bom de ver, é um tautónimo. Um tautónimo porque o nome genérico e o nome específico são iguais, portanto é uma duplicação. Ora, como eu já referi em várias ocasiões, o Linneu, que foi quem descreveu esta ave, o Linneu não criou tautónimos. E quando encontramos um tautónimo de uma espécie que foi originalmente descrita pelo Linneu, ou por algum contemporâneo do Linneu, quase sempre isso significa que a espécie mudou de género. E mudou de género sendo um novo género formado por tautonímia. Já vamos ver qual foi o nome original dado pelo Linneu. Antes disso, vamos olhar para este termo. Este termo Nycticorax tem aqui, é um termo que vem do grego e, como aliás acontece muitas vezes quando aparecem aqui os Ys, e tem aqui um elemento que nos é algo familiar, que é o corax. O corax que
como é sabido, é um nome específico do nosso corvo. Ora, Nycticorax vem então do grego e tem 2 elementos. Tem, portanto, é uma ave mencionada por Aristóteles. Aristóteles era um escritor da antiguidade que, apesar de ser mais conhecido pelos seus tratados de filosofia, também escreveu uma grande obra chamada Historia Animalium, e em que ele descreve diversas espécies, e ele usa o termo Nycticorax para se referir a uma ave de mau agouro. Ora, Nycticorax é uma palavra composta por nux, que significa noite, e corax, que é corvo. Portanto, Nycticorax, portanto, nuctus é da noite, portanto, nux é noite, nuctus é da noite, ou noturno, se quisermos. E corax é corvo. Portanto, isto, de certa maneira, traduzido à letra, significa o corvo da noite. Ora, os corvos, como é sabido, muitas vezes eram vistos como sendo aves de mau agouro, porque têm uma cor negra, que muitas vezes é assim, uma cor que desperta instintos um bocado sombrios, e muitas vezes eram associados à morte, até porque os corvos frequentemente se alimentam de animais mortos. Ora, o nux, o noturno, aqui é uma referência aos hábitos crepusculares e noturnos desta espécie. Porquê que o Nycticorax juntou, perdão, porquê que o Aristóteles juntou o noite com o corvo, eu não sei. Talvez por causa dos chamados roucos desta ave, que fazem assim que poderão fazer lembrar o crocitar do corvo. Não sei se é esse o motivo que levou a que se usasse este nome para esta espécie. É uma interpretação possível. De qualquer forma, Nycticorax significa então corvo da noite. Ora, o Linneu, o Carl Linneu, o naturalista sueco que desenvolveu este sistema, ele descreveu o Goraz, chamou-lhe, está aqui o protónimo, Ardea nycticorax. O género Ardea foi criado pelo Linneu e Ardea significa garça em latim. Portanto, isto traduzido à letra significa a garça corvo da noite. Portanto, uma garça que voa à noite e chama como um corvo. Será talvez uma explicação para este nome. Depois, mais tarde, então, por tautonímia, é criado o género Nycticorax, e o nome atual é Nycticorax nycticorax. Está aqui o parênteses para designar, para lembrar que este já não é o nome original. Se fosse o nome original, Ardea nycticorax era escrito sem parênteses. A localidade tipo não se sabe onde era, porque no tempo, quando o Linneu criou o sistema, para as primeiras espécies nem sempre era indicada a localidade tipo do primeiro espécime, e portanto a localidade tipo que depois mais tarde foi atribuída é apenas o sul da Europa, porque é nessa região que a espécie ocorria. Não é que o Linneu tivesse viajado muito para o sul da Europa, mas ele recebia exemplares enviados por outros naturalistas e, portanto, foi atribuída à localidade genérica sul da Europa. Portanto, Ardea nycticorax era a garça corvo da noite. Vamos olhar um pouco para a identificação desta ave. Temos aqui uma estampa do Birds of Western Palearctic on CD-ROM, com várias imagens, sendo que a número 1 representa um adulto. Portanto, com a coroa preta, também o dorso preto, depois as asas cinzentas, o pescoço cinzento, as patas amarelas e o olho vermelho, e este longo penacho na cabeça. Está aqui também o número 1 em voo, por baixo e aqui por cima. Como podem ver, dorso preto e asas cinzentas. O número 4 é o juvenil. O juvenil, quando começa a conseguir voar. Portanto, é uma ave que nasceu no próprio ano. Eu sobre isto gostava de relembrar, porque às vezes há muita confusão com o uso do termo juvenil. Há muitas pessoas que usam indiscriminadamente a palavra juvenil para se referirem a uma ave não adulta. E isto é uma utilização incorreta. Juvenil é uma ave que está na plumagem com que nasceu ou nas primeiras penas que lhe cresceram, que ainda não fez mudas de penas. Depois de fazer mudas de penas, deixa de ser juvenil. Passa por outros estádios intermédios. Eu gosto de relembrar isto para, para frisar que se deve fazer esta distinção entre juvenil e outras plumagens. Portanto, juvenil é um tipo de plumagem, no caso do Goraz, que encontramos durante o verão, depois das aves saírem do ninho, ficam assim todas castanhas, com o olho amarelo e sarapintadas de creme, como se pode ver. Depois, no ano seguinte, aparece esta plumagem que é chamada de primeiro verão. Portanto, eu
eu lembro que primeiro verão não é o verão do ano em que as aves nasceram, é o verão do ano seguinte. Antes disso vem o primeiro inverno, portanto é assim que se faz a contagem. As aves nascem normalmente, nas nossas latitudes, nascem no final da primavera. Durante esse verão do ano em que nasceram ainda são juvenis, ainda estão em plumagem de juvenil, depois começam a fazer a muda para a plumagem de primeiro inverno. E depois do primeiro inverno é que vem o primeiro verão. E depois do primeiro verão vem o segundo inverno. É assim que se faz a contagem. Ora, então a ave do primeiro verão é uma ave com 1 ano de idade. E ela já não está assim pintada, ou tem muito poucas pintinhas, ainda tem riscos no peito, já começa a ter a coroa escura e o olho está a escurecer, como podem ver. E depois, no segundo inverno, portanto, que é uma ave já com 1 ano e meio, ela então já começa a perder as riscas do peito, o olho já está a ficar avermelhado, já tem mais ou menos o padrão do adulto, portanto, mais escuro no dorso, mais cinzento nas asas, sem riscas, mas com as cores ainda não tão contrastadas. Portanto, é só ao fim de 2 anos, é só no segundo verão, que as aves ficam com a plumagem de adulto. Portanto, é assim que se faz a contagem e é estas plumagens que nós podemos encontrar no Goraz. Aqui do guia do Rob Hume, temos também algumas imagens. Então, aqui em cima à esquerda, pousada neste ramo, está esta ave adulta, diz ADBR, o BR significa breeding, portanto é um adulto nidificante, cá está com o barrete escuro, dorso escuro, asas cinzentas e patas amarelas e olho vermelho. Embaixo à direita, o juvenil, portanto, todo serapintadinho, olho amarelo alaranjado, e está aqui junho ou outubro. Isto é junho ou outubro do ano em que a ave nasceu, mais uma vez. E depois temos aqui embaixo um S significa first summer, ou seja, primeiro verão. Primeiro verão é o ano seguinte, portanto é fevereiro ou outubro do ano seguinte a que a ave nasceu. Se quiserem usar a terminologia de calendário, esta aqui à direita é uma ave de primeiro calendário e esta à esquerda é uma ave de segundo calendário. Reparem que esta ave de primeiro verão já está a ficar com o dorso escuro, já quase não tem pintinhas brancas, pode ter um bocadinho, ainda tem alguns riscos no pescoço, mas o olho já está a ficar mais escuro e o barrete preto já começa a contrastar. Depois cá em cima também temos o juvenil e o adulto em voo. Vamos ver algumas fotografias. Aqui um adulto clássico, portanto com o barrete escuro, o dorso escuro, as asas cinzentas, patas amarelas e o olho vermelho escuro, e cá está o clássico penacho em cima da cabeça. Aqui, uma das situações mais características em que nós podemos encontrar esta espécie, que é enfiada nas árvores durante o dia. Esta espécie, como eu disse, tem hábitos crepusculares ou noturnos, passa muitas vezes o dia enfiada nas árvores, embora por vezes também apareça em movimentações durante o dia e às vezes até na cidade de Lisboa aparecem a alimentar-se em lagos durante o dia, mas é uma ave que é menos ativa durante o dia e sai mais ao crepúsculo e passa muitas vezes o dia em repouso no meio da folhagem das árvores. É uma das situações características em que nós a podemos encontrar. Agora, podemos ver aqui um juvenil. Portanto, isto é um juvenil clássico. Esta foto foi tirada durante o verão. Reparem que o olho ainda é de um laranja claro, muito riscado, muito serapintado. Portanto, é um juvenil do próprio ano em que nasceu. Isto é uma ave talvez com 3 ou 4 meses de idade. Aqui é uma foto muito curiosa. Todas estas fotos que estão aqui, que eu estou aqui a partilhar, foram tiradas do eBird. Esta é uma situação muito curiosa, eu depois já vou falar mais à frente deste local. Isto foi tirado no Jardim Zoológico de Lisboa, ao pé do Tanque dos Crocodilos, ou acho que é assim que se chama o sítio. E no Jardim Zoológico de Lisboa, estas aves nidificam em liberdade. Eu depois já vou contar melhor a história, mas o Luís Lourenço, que foi quem partilhou esta lista no eBird, pôs lá um comentário muito engraçado nesta lista, a dizer que é curioso ver um funcionário do Jardim Zoológico referir que estas aves são uma praga pior que as gaivotas. Isto é o que está escrito na lista do eBird, não sou eu que estou a dizer. Portanto, andam sempre lá muitas no Jardim Zoológico. Eu já vos vou contar a história destas aves, que é uma história também muito, muito singular em termos de avifauna portuguesa. E agora aqui outro caso muito interessante. Isto é uma foto que foi tirada em junho, no Algarve, perto de Castro Marinho.
e com base naquelas estampas que eu vos mostrei, dá para perceber que isto não é um juvenil, isto é uma ave de primeiro verão. Porque já tem o olho a ficar avermelhado, já tem poucas manchas claras, já começa a notar-se assim o dorso escuro e as asas cinzentas e o barrete preto a formar-se. Isto é uma ave de primeiro verão, portanto, uma ave com cerca de 1 ano de idade, que de vez em quando também aparecem cá, embora não se reproduzam. Aparecem cá. São aves imaturas, é o termo correto. Não devemos chamar juvenil. Juvenil é só na primeira plumagem, para qualquer espécie. Se é uma ave que já não está na plumagem de juvenil, como é o caso aqui, mas ainda não está na plumagem adulto, se nós não conseguirmos atribuir corretamente uma idade, dizer se é primeiro verão, ou se é segundo verão, ou se é segundo inverno, o que seja, podemos simplesmente dizer que é um imaturo. Imaturo é um termo genérico que abarca várias etapas desta fase de transição entre o juvenil e o adulto. Portanto, isto é um imaturo, neste caso, de primeiro verão. Eu já vou voltar um bocadinho à situação em Portugal e a estas situações que eu aqui retratei. Agora vamos olhar um pouco para a distribuição no mundo. Isto é uma ave de vastíssima distribuição. Como podem ver, está presente em vários continentes, nomeadamente nas Américas, tanto do norte como do sul. É frequente no Brasil. No Brasil tem o curioso nome de socó dorminhoco. Aliás, no Brasil, como se sabe, muitas das aves que também ocorrem cá têm nomes muito diferentes. Depois ocorre numa grande parte da África subsaariana, ocorre na Europa do centro e do sul, e depois em várias regiões da Ásia, aqui desde o Cáucaso, passando pelo Cazaquistão, parte da China, subcontinente indiano, Indochina, Japão, Indonésia. Como se pode ver aqui pelas cores, há populações migradoras, portanto, de uma forma geral, as populações que estão em latitudes temperadas, como é o caso aqui do América do Norte, maior parte da Europa e Ásia a norte dos Himalaias são migradoras. As que estão em zonas tropicais são essencialmente residentes. Portanto, há aqui um padrão misto a nível de movimentos migratórios. Olhamos mais em detalhe para a situação na Europa. Este é o mapa do EBBA2. O EBBA2 é o European Breeding Bird Atlas 2, portanto, o segundo atlas europeu, que foi publicado em 2020. E cada bolinha refere-se a uma quadrícula de 50 por 50 km e os gradientes de cores têm a ver com o número estimado de casais existentes nessa quadrícula. Como podem ver, tem uma distribuição relativamente vasta na Europa, só não ocorre no norte. Portanto, vai ali mais ou menos até à latitude de Amsterdão. Estamos a falar aqui talvez dos 50 graus norte, 50 e poucos. Portanto, mas ocorre em toda a orla do Mediterrâneo, vários países da Europa Central e do Leste. Parece ser mais abundante aqui no leste. As bolinhas mais escuras estão aqui em torno do Mar Negro, portanto, Roménia, Ucrânia, Cáucaso, mas também algumas em Itália e, notavelmente, aqui no sul de Espanha. A espécie tem uma distribuição alargada e é razoavelmente abundante na Europa, talvez com maior quantidade aqui no leste. Agora, vemos o mapa de variação face ao Atlas anterior, ao primeiro Atlas europeu que foi publicado na década de 1990. Eu recordo que os quadrados azuis dizem respeito a quadrículas que foram colonizadas desde do primeiro para o segundo Atlas, portanto, quadrículas novas. Cor de laranja é onde a espécie desapareceu e cinzento é onde se mantém. Está a legenda em cima à esquerda. Portanto, é BBA1 só apareceu no primeiro Atlas, é BBA1 e 2 que é cinzento, apareceu em ambos e é BBA2 apenas no segundo. Não é preciso fazer nenhuma contagem detalhada para perceber que este mapa tem muito mais quadrículas azuis do que cor de laranjas e, portanto, isto significa que houve uma forte expansão da espécie um pouco por toda a Europa. Quer na Península Ibérica, França, Itália, Europa Central, do Leste, há muito mais quadrículas azuis. Claramente esta é uma ave que está em expansão. Não é algo que me surpreenda, porque isto é um padrão que se tem verificado com a generalidade das aves aquáticas. Eu já falei disto em diversas outras espécies. Nós sabemos que há espécies a aumentar e espécies a diminuir. As espécies que estão sob maior pressão são sobretudo as espécies de meios agrícolas, devido à intensificação da agricultura. As aves aquáticas, embora nem todas, mas a maioria está com tendências positivas,
graças em grande parte à proteção das zonas úmidas, à proteção das próprias espécies, à despoluição de determinados ambientes e, portanto, as espécies, à diminuição da caça. Estas aves aquáticas têm encontrado na Europa condições mais favoráveis nas últimas décadas e, portanto, muitas delas têm estado a expandir-se bastante, e é o caso da maioria das garças, como podemos ver neste mapa. Portanto, o que se passa com o Goraz é ilustrativo da tendência de várias espécies de aves aquáticas a nível europeu. Mostro-vos aqui um gráfico só para ilustrar a tendência populacional, neste caso dos Países Baixos, com base nos censos que vão sendo feitos. Temos aqui um índice, eu não sei, normalmente estes índices começam no 100, este gráfico aqui começa num valor para andar para aí nos 40 ou nos 30, não percebo muito bem porquê, porque eles não explicam, mas independentemente disso, o que nós vemos é que desde 1990 até 2010 houve uma fortíssima tendência de aumento, portanto a população triplicou ou quadruplicou, e depois a partir de 2010 houve uma certa estabilização. Reparem, os pontinhos vermelhos são as abundâncias para cada ano. A linha azul é uma linha de interpolação. Agora, é claro que há aqui muitas flutuações, portanto, as bolinhas vermelhas parece que formam um zigue-zague, que é normal às vezes nestas aves coloniais, porque isto tem a ver com anos secos e anos úmidos. Há anos em que há muita reprodução e há anos em que há pouca reprodução. Isto acontece frequentemente com aves coloniais, portanto, estas linhas que fazem o alisamento são a forma de nos dar a tendência, portanto, de eliminar este ruído, estes outliers, anos com muita abundância e anos com pouca abundância, portanto, e quando fazemos o alisamento vemos realmente uma tendência ascendente até 2010, seguida de uma estabilização. Isto nos Países Baixos. Agora é a altura de olharmos para a Espanha, que é sempre o nosso país mais próximo e aquele que nos pode dar pistas sobre o que está a passar cá. E no caso de Espanha, eu mostro-vos agora o mapa do segundo Atlas de nidificantes, que foi feito entre 1998 e 2001, portanto há cerca de 25 anos. Isto são as quadrículas de 10 por 10 km onde a espécie foi detectada em Espanha. O que nós vemos é uma distribuição alargada, de norte a sul e de oeste a leste. Está praticamente em todo o território, embora com algumas zonas onde não ocorre. Não há na Galiza, não há nas Astúrias e não há aqui nesta parte de Aragão e de Castela-A Mancha, e há aqui algumas zonas de ausência, e mesmo no resto da região o mapa é muito descontínuo, ao contrário de outras espécies que eu já aqui mostrei, que aparecem por manchas. Este aqui é muito descontínuo e isto reflete a disponibilidade de habitat. É típico em aves coloniais que não há uma mancha contínua, em vez disso há bolinhas espalhadas por várias regiões. É claro que nós identificamos aqui alguns clusters, como por exemplo este aqui, que é o Delta do Ebro, que é uma zona importante na Catalunha. Identificamos aqui as marismas do Guadalquivir e as marismas do Odiel, na Andaluzia Ocidental. Identificamos aqui claramente o Vale do Guadiana, isto é a zona de Badajoz, o Guadiana vai por aqui acima. Isto aqui ao pé isto é Toledo, deve ser o Vale do Tejo, também deve ter boas condições. Portanto, há algumas zonas onde nós conseguimos associar à presença de rios ou de lagoas. Isto aqui provavelmente é o Vale do Rio Ebro, que vem por aqui abaixo. Mas a distribuição é descontínua, é típico destas aves que são muito seletivas no seu habitat e que são coloniais. Quando comparamos o segundo com o terceiro Atlas é relativamente recente, e aqui também há um código de cores para mostrar onde é que a espécie apareceu e desapareceu, sendo que as bolinhas azuis são as novas, as vermelhas é onde desapareceu e as amarelas é onde mantém. E as cinzentas são as quadrículas que não foram visitadas, porque o terceiro Atlas teve uma cobertura muito incompleta. Mas mesmo com a cobertura incompleta, nós vemos também aqui uma predominância de bolinhas azuis. E destaca-se imenso esta mancha que ganha aqui bastante forma em torno das marismas do Guadalquivir, portanto aqui entre Sevilha e o Elva, que é o Parque Nacional de Doñana e as zonas envolventes, e depois vemos também muitas bolinhas aqui no Tejo, no Guadiana, na costa mediterrânea, etc. Portanto, em Espanha, claramente tivemos uma grande expansão. Só que há aqui um aspecto curioso acerca desta expansão, ou desta aparente expansão em Doñana, que eu ainda não consegui perceber muito bem o que é que isto significa. Porque em Doñana, como aliás é público, Doñana é uma das principais zonas úmidas de Espanha, portanto, é aqui são as marismas do rio Guadalquivir, que nasce aqui na Serra de Cazorla e vem aqui para o oeste.
E já agora uma coisa, notem também aqui a colonização das Ilhas Canárias. Portanto, Tenerife, Gran Canária e Fuerteventura são também uma novidade neste último Atlas espanhol. Portanto, a espécie expandiu-se para as Ilhas Canárias e ocupou uma data de quadrículas. Ora, dizia eu que Doñana, como tem vindo, aliás, a ser público através das notícias, tem estado sob enorme pressão, quer devido aos sucessivos anos secos, quer devido à sobreexploração dos aquíferos. E muitas aves aquáticas têm estado a diminuir fortemente. E algumas desapareceram mesmo. Ora, o que nós vemos neste mapa aparentemente é uma expansão e não uma contração. Eu fui procurar dados mais concretos porque aqui há uns anos a CEU, que é a Sociedade Espanhola de Ornitologia, fez um relatório detalhado quando passaram 25 anos sobre o desastre da Aznalcollar. A Aznalcollar era uma mina que ficava um bocado a montante de Sevilha e que estava cheia de águas contaminadas. Houve um dique que rebentou e vieram toneladas e toneladas de águas contaminadas e que desceram pelos rios e pelos canais e pararam às portas de Doñana. Aquilo foi um desastre ambiental. E quando passaram 25 anos sobre isso, a CEU aproveitou e fez um relatório sobre o estado das aves aquáticas em Doñana. E eu fui ver o que é que diziam, o que é que dizia lá. Já vos vou mostrar. Este gráfico de barras mostra a expansão do segundo para o terceiro Atlas, portanto, mais 141% de quadrículas no conjunto das quadrículas que foram mostradas nos dois Atlas, portanto, claramente uma expansão da espécie em território espanhol. Isto que vem agora é então o excerto do tal relatório das aves aquáticas em Doñana e eu pus aqui o texto e o gráfico referente à garça noturna, ou goraz, que em espanhol se chama martinete. Martinete comum. E então o que eles dizem aqui, bem, quando nós olhamos para o gráfico, o que nós vemos aqui são altos e baixos. Isto é o número total de casais em cada ano no Parque Nacional e Natural de Doñana. Houve alguns anos em que houve 2000 e tal casais interpelados com outros em que houve apenas 300, 400. Isto é aquilo que acontecia na Holanda. Em anos mais úmidos há muitos casais a nidificar, em anos mais secos há poucos. Portanto, é normal haver estes zigue-zagues. Mas ainda assim nós vemos que a partir de 2011 houve aqui uma tendência descendente e os picos são cada vez mais baixos. E nós já não temos valores acima dos 2000 casais desde 2011. E diz aqui no texto que houve algumas colónias que foram abandonadas e que há um problema muito grande em Doñana, sobretudo com o excesso de seca por causa da predação. Diz aqui, por exemplo, em 2019 estimaram-se 122 ninhos no Canho Guadiamar, que é um dos canais que lá há, mas todos eles se perderam, tal como os 4 que houve na Laguna de Tarelo, que é uma lagoa ali perto. Há muitos ninhos que se perdem devido à predação, seja por javalis, seja por outros predadores, ou seja, com anos secos os ninhos ficam muito mais expostos e mais vulneráveis, o número de casais a criar tem vindo a reduzir-se. Então como é que se explica aquela expansão, aquela mancha azul que nós vimos? Eu não fui averiguar em detalhe, teria que procurar outros relatórios, mas eu penso que o que se passa é que a espécie se expandiu para fora do parque, para zonas circundantes que já não entram nestes totais aqui. E, portanto, o que isto significa é que dentro do parque há menos casais, mas instalaram-se novas colónias nas zonas periféricas. Penso que será isso que está a acontecer, até porque em Portugal assistimos a algo relativamente parecido, como já vamos ver. Portanto, a situação em Doñana, com a generalidade das aves aquáticas e com os gorazes também, nas últimas 2 décadas tem sido uma diminuição generalizada do número de casais reprodutores, o que significa que Doñana tem estado a perder aves, e particularmente as aves que justificaram a classificação como Parque Nacional. Agora vamos olhar então para a situação em Portugal. Começo por vos mostrar a situação do primeiro Atlas de nidificantes, que foi publicado em 1989, com trabalhos de campo nestas datas que aqui estão, 78 e 84. E este mapa tem aqui vários aspectos curiosos. Como podem ver, o goraz estava presente num número muito reduzido de locais e ele diz assim, espécie com zonas de nidificação muito bem definidas, só muito raramente é vista fora desses locais. Coverley, na primeira metade deste século, considerava uma espécie muito rara. Atualmente, queremos que deva ser considerada uma espécie muito localizada. Nidifica colonialmente com outras espécies de garças, aquilo que eu já referi, normalmente em árvores, em zonas úmidas ou na proximidade destas. E neste Atlas apresenta-se uma estimativa da população nidificante. A população foi estimada em cerca de 300 casais nidificantes, portanto, 300 para o conjunto do país.
estival chega durante os meses de março e abril, permanecendo até agosto ou setembro. Eu já vou falar destas colónias em detalhe, mas chamo a vossa atenção para o último parágrafo. Queremos ser interessante assinalar que alguns indivíduos desta espécie que viveram durante vários anos em cativeiro no Jardim Zoológico de Lisboa, posteriormente libertados, nidificam em árvores no local, ali permanecendo durante todo o ano, ao contrário dos juvenis que migram na época normal para a espécie. Isto é um caso muito singular em Portugal, de uma ave autóctone que existia no Jardim Zoológico, depois foi libertada, portanto as aves foram libertadas, talvez por ser uma espécie autóctone, mas em vez de se irem embora começaram a nidificar nas árvores do jardim. Situação que se mantém até à atualidade, portanto cerca de 40 e tal anos depois, eles continuam a reproduzir-se lá e aquelas garças que vocês viram, aquela conjunto de juvenis ao pé do lado do tanque dos crocodilos, na foto do Luís Lourenço, refere-se exatamente a juvenis que terão nascido no Jardim Zoológico de Lisboa. Esta espécie aparece com frequência noutros lagos dos jardins públicos da cidade de Lisboa. Andam lá a apanhar os peixinhos dourados e outros peixinhos que há nesses lagos. E, portanto, são frequentes os avistamentos no Jardim da Gulbenkian, no Parque de Monsanto, nos tanques da Avenida da Liberdade e em muitos outros jardins espalhados pela cidade onde haja tanques com água. Mas a cidade de Lisboa, que fica aqui, não está marcada neste mapa. Então o que é que nós vemos aqui? Vemos aqui, as bolinhas grandes são nidificação confirmada. Vemos aqui uma bolinha no Ribatejo, que diz respeito ao pulo do Bequilobo. Vemos uma bolinha no Algarve, que é na Ria Formosa, penso que era na zona do Ludo. E vemos nada menos que 4 bolinhas aqui juntas no interior alentejano, que se refere à bacia do Rio Guadiana, que eu já vou falar disto. Portanto, no primeiro Atlas, o que nós temos então são 300 casais, isto foi uma estimativa feita com base em censos destas colónias, e temos então Ribatejo, portanto o pulo do Bequilobo, Guadiana, com 4 bolinhas, aqui mais ou menos um bocadinho abaixo de Elvas, que Elvas fica aqui até aqui à zona da Vidigueira, Algarve na Ria Formosa e depois a tal colónia no Jardim Zoológico na cidade de Lisboa, que os autores do Atlas entenderam não colocar aqui, mas referem no texto. Bom, antes de passar ao segundo Atlas, eu vou-vos falar um bocadinho mais em detalhe destas colónias. Eu já vos falei anteriormente deste livro que foi publicado em 1989, que foi o primeiro inventário das ibas na Europa, portanto, Important Bird Areas in Europe, da autoria de Grimmett and Jones, foi publicado pelo ICBP, International Council for Bird Preservation, que mais tarde se haveria de chamar BirdLife International, e pelo International Waterfowl and Wetlands Research Bureau, que atualmente se chama Wetlands International. Este livro publicou um primeiro inventário com cerca de 2000 e qualquer coisa sítios na Europa toda, e incluindo em Portugal. E em Portugal foi publicado aqui este mapa. Estes conteúdos foram da responsabilidade dos técnicos do Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, os mesmos que trataram do primeiro Atlas. Mais tarde, as IBAs o inventário haveria de ficar a cargo da CPEA, que se tornou o parceiro da BirdLife International. Ora, vamos olhar um bocadinho mais em detalhe para a parte sul deste mapa que aqui está. Este mapa tem uma série de bolinhas que são as IBAs que foram IBAs são, portanto, zonas importantes para as aves que foram inventariadas na altura, e eu destaco aqui estas duas, a número 14, que é o pulo do Bequilobo, e a número 20, que aparece genericamente como o Rio Guadiana. Ora, porque é que eu estou a destacar estas duas? Porque são as duas IBAs que foram classificadas devido à existência de colónias de gorazes. Ou seja, as IBAs, para serem classificadas, normalmente é porque têm números relevantes de determinadas espécies. Espécies coloniais, espécies raras, etc. E então, eu vou-vos mostrar o que é que dizia este inventário. Portanto, isto é do Grimmett and Jones 89. Então, para o pulo do Bequilobo, eu peço desculpa que a fotografia não ficou muito boa, que eu estive a fotografar isto do livro, mas acho que dá para ler. Então, no pulo do Bequilobo, refere-se, tem aqui resumidamente as características do local e refere-se às espécies que lá ocorriam, incluindo 100 casais de gorás. Portanto, dos tais 300 casais que havia em Portugal, nós tínhamos 100 casais no pulo do Bequilobo. Era uma das colónias mais importantes do país na década de 80. Depois havia aqui outras espécies, como
como está aqui referido, mas eu agora estou só a destacar os Gorazes. E depois temos as colónias do Guadiana, que é o tal sítio número 20, que diz River Guadiana, including moinho das fazendas da abóbada. Os moinhos aqui referem-se aos antigos moinhos de água do Guadiana, que eram as anhas de água que eram usadas também para fazer farinha. Ora, estes moinhos, estas colónias, melhor, ao pé dos moinhos, está aqui referido 150 casais. Portanto, se no Boquilobo eram 100, no Guadiana eram 150. Pelo menos nestes sítios que estão aqui inventariados. As restantes não sei se estavam na Ria Formosa ou onde é que estavam, porque a ficha da Ria Formosa não refere. Mas, portanto, as colónias do Guadiana eram muito importantes. E reparem também isto. Bubulcos ibis, que é a garça boiera, que agora se chama Ardea ibis, 8.000 casais. Isto eram colónias gigantescas e para uma das colónias que era o Moinho da Abóbada, eu cheguei a ver mais tarde estimativas a falar de 14.000 casais. Eu em 1992 ou 93 fui visitar o Moinho das Fazendas, tinha curiosidade de conhecer isto, mas cheguei lá, isto era ao pé da Vidigueira, num sítio chamado Pedrógão, mas cheguei à conclusão que a colónia estava abandonada. E depois, em 94, fui visitar o Moinho da Abóbada, que era ao pé do Balandroal. Isto era um sítio absolutamente fantástico, uma ilha enorme no meio do Guadiana, cheia de árvores, garças de todo lado. E aí vi centenas ou milhares de garças boeiras, brancas e gorazes. Cá está. An important heron colony with breeding Nycticorax, Bubulcos ibis e Greta garzeta. Foi a única vez que vi Nycticorax no Guadiana. Esta colónia em 95 esteve vazia porque o rio estava muito seco. E entretanto aconteceu algo que foi que construiu-se a barragem de Alqueva e o Moinho da Abóbada ficou debaixo d'água. E isto foi para mim a primeira indicação de que as IBAs, que na altura até tinham sido inventariadas por um departamento do Estado, pesavam muito pouco face a outras decisões. Isto foi apenas a primeira IBA que foi destruída devido à construção de outras infraestruturas, depois outras IBAs foram atravessadas por autoestradas, atravessadas por pontes, atravessadas por afogadas devido a barragens, portanto, as IBAs, apesar de inventariadas, acabam por ter muito, muito pouco peso nas decisões que são tomadas ao nível político. A colónia já estava inventariada e isto, repito, é um documento que tinha sido produzido pelo Estado português. Entretanto, avançamos para o segundo Atlas. O segundo Atlas foi feito de 1999 a 2005. Aqui a grelha é de 10 por 10 km. E no segundo Atlas a situação é esta. As bolinhas grandes, mais uma vez, são confirmações. Depois as médias são prováveis, as pequenas são possíveis. E temos aqui algumas alterações importantes. Desde logo as colónias do Guadiana desapareceram. Isto também coincide já mais ou menos com o encerramento das comportas da Alqueva, que são em 2001, portanto, a partir daí já não há aqui identificação no Guadiana. Embora a de Moinho da Abóbada ficasse aqui um bocadinho abaixo. Não, perdão. A do Moinho das Fazendas eu acho que ficava abaixo do Pardão. A do Moinho da Abóbada certamente ficava acima. Entretanto, aparece aqui uma colónia nova no estuário do Sado, que não existia. Uma nova aqui, algures no meio do Alentejo, que eu penso que seja na zona de Arraiolos. Havia lá um sítio chamado Parque Africano, que tinha colhereiros a nidificar, é capaz de ser nessa zona, ou noutra sul ao pé de Arraiolos. Depois temos aqui o Boquilobo, que já existia, que é a única colónia que eu saiba que se manteve mais ou menos estável nos últimos 50 anos. Temos aqui uma novidade que é o Escaropim, portanto, aquela colónia que já muita gente conhece, que já foi visitar, que tem visitas de barco ao pé de Salvaterra de Magos. É uma colónia que se instalou há cerca de 20 ou 30 anos. Depois temos aqui esta bolinha em Lisboa. Isto é quase de certeza a colónia do Jardim Zoológico, que agora já foi marcada como nidificação confirmada. E depois de outra novidade, que são as colónias do Mondego. Portanto, a espécie vai para norte e instalou-se no Mondego. Portanto, desapareceu do Guadiana, mas apareceu no Sado, apareceu no Mondego, apareceu em novos sítios no Tejo e apareceu aqui no meio do Alentejo. Mas desapareceu também da Ria Formosa como nidificante, portanto, deixou de estar presente no Algarve. Portanto, parece ter havido aqui uma certa deslocação para norte. A situação, então, quando chegamos a 2005, é esta. Mondego, com várias colónias, que é no Polo do Taipal, penso que na Madriz e em Arzila, penso que está nos três paúis, no Tejo, em vários locais, no Sado e no interior alentejano. Isto é, então, a situação. Depois chegamos ao terceiro Atlas. O terceiro Atlas, que foi publicado há 4 anos, ou 3 anos, também tem aqui uma data de novidades.
o mapa da esquerda tem as confirmações e as prováveis. Neste Atlas não se representam as nidificações possíveis, que são as bolinhas amarelas. Isto deve ter sido uma opção da equipa editorial do Atlas de não incluir as quadrículas com nidificação possível. Portanto, mas olhemos essencialmente para as azuis escuras, que são as confirmações, e vemos aqui bolinhas em muitos sítios novos. Nomeadamente, além do Mondigo, chega aqui já quase à zona de Aveiro, várias no Ribatejo, agora mais colónias do que havia aqui na Bacia do Tejo, também no Oeste, isto aqui deve ser aqui na zona da Lagoa de Óbidos, ou zona envolvente, isto é talvez no Polo de Manique, aqui várias na zona do estuário do Tejo, litoral alentejano, isto deve ser aqui na Foz da Ribeira dos Moinhos, ao pé de Sines, várias no interior alentejano, incluindo aqui no Guadiana e afluentes, e diversas no Algarve, e ainda no Alto Alentejo. Portanto, a expansão é clara, aliás, à semelhança do que aconteceu em Espanha. O mapa da direita é o mapa das comparações, sendo que as bolinhas verdes são as quadrículas novas, as vermelhas são onde desapareceu, mas notem que o desapareceu aqui inclui os desaparecimentos das nidificações possíveis que já não foram representadas no terceiro Atlas. Agora, há aqui uma nota de advertência que tem que ser feita em relação a este mapa aqui da esquerda. Eu, como é do conhecimento de alguns de vocês, eu morei vários anos no Algarve e eu, quando vi estas nidificações confirmadas todas no Algarve, que eu não tive conhecimento de nenhuma nidificação, enquanto lá tive, não quer dizer que não houvesse. E este mapa é feito em grande parte com registros do eBird. E então encontrei registros do eBird com fotos de aves de primeiro verão, portanto aquelas que nasceram no ano anterior, mas com o código de identificação juvenil que saiu do ninho recentemente. Ora, isto é uma utilização errada do código, porque o juvenil que saiu do ninho recentemente só deve ser usado quando é uma ave que ainda mal voa, que ainda está com penugem, ou que ainda está a acompanhar os pais. Não é para ser usado para imaturos do ano anterior. Infelizmente, há muitas pessoas que não fazem esta distinção entre juvenil e imaturo, e quando veem um imaturo, usaram no Atlas o código juvenil. Isto aconteceu não só com esta espécie, eu já falei disto no webinário do Guincho, aconteceu com corvos marinhos, aconteceu com outras. Mas o problema não está nos observadores, porque os observadores às vezes fazem isto por desconhecimento. O problema é que não houve uma filtragem adequada destes registros. Portanto, como os mapas foram feitos com base nos registros do eBird, desde que tivessem código, os registros que tinham código de identificação foram todos importados para o Atlas e, pelo menos no caso deste género de aves maiores, deveria haver uma verificação para ver se eram mesmo colónias ou se tinha sido feita ou se terá sido feita uma utilização errada do código que desse origem, vamos lhe chamar assim, a falsos positivos, ou seja, a confirmações que não são nidificações no local. E eu descobri alguns casos nesta e noutras espécies em que isto aconteceu. Portanto, isto para dizer que, embora seja claro que houve uma expansão da espécie, é possível que algumas destas quadrículas não correspondam a nidificações reais e sim a utilizações erradas dos códigos devido a uma filtragem deficiente dos registros de nidificação que vieram do Atlas. Pronto, mas isto é a situação, claramente ela expandiu-se, ocupou novos locais e isso não está em causa. Mas também há aqui uma nuance, é que o próprio Atlas, sendo isto uma ave colonial, também fez uma contagem, porque nestas aves coloniais muitas vezes há uma contagem de ninhos. Ora, eu recordo que no primeiro Atlas as contagens do Boquilobo e do Guadiana e da Ria Formosa tinham dado 300 casais e a espécie só estava presente assim em poucos locais, que era Boquilobo, Guadiana e Algarve. E agora com estas quadrículas todas o total nacional passou a ser de 234 casais, portanto uma diminuição de mais de 20%. Eu vou partir do princípio que ambas as estimativas estão corretas e estão rigorosas, porque quando estamos a falar de aves coloniais, normalmente são contados os ninhos individualmente. Então, o que é que nós podemos inferir daqui? Eu não tenho dados concretos sobre cada colónia, mas a minha interpretação daquilo que eu tenho lido que se passa cá e noutros países é que a espécie está presente em mais locais, mas as colónias são mais pequenas. Portanto, já não temos aquelas colónias enormes de 150 casais ou 100 casais, como havia nos anos 80. Temos muitas colónias, mas com poucos casais. Nós vamos ao Escaroupim, por exemplo, que é esta bolinha aqui. Há lá gorazes, mas não há lá certamente 100 casais, há muito menos.
Tal como eu também já vi nidificação aqui na barragem do Caia, que é esta aqui, também estão lá, mas também não há 100 casais, nem há 50, se calhar nem 10 há. Portanto, nós temos mais colónias, mas mais pequenas. Isto acontece com outras espécies, sabe-se que está a acontecer com abelharucos, sabe-se que está a acontecer com diversas aves que se estão a dispersar por mais locais em menores números. Eu acho que com as garças boeiras está a acontecer o mesmo. E aquela expansão que houve em Doñana, de mais bolinhas azuis, eu disse que me parece que elas se estão a expandir para a periferia do parque. Penso que é isso que acontece, mas provavelmente com colónias muito mais pequenas do que existiam no passado. Portanto, há uma fragmentação das colónias. É isso que eventualmente estará a passar. Ou seja, nós no outro Atlas tínhamos 5 ou 6 colónias para 300 casais, portanto 50 casais por colónia. Agora, se nós dividirmos estes 234 casais por estas colónias todas, se calhar ficamos com 10 casais por colónia em vez de 50. Portanto, há uma fragmentação da população e as colónias tornaram-se mais pequenas. Penso que é isso que estará a acontecer. Estamos quase a terminar. Vou só deixar aqui uma nota sobre o estatuto de ameaça. Esta ave globalmente não está ameaçada, como podem ver, está a list concern, é muito abundante, quer dizer, Américas, África, Ásia, Europa, muito abundante, não há problema. Na Europa também é muito comum, como já vimos. Em Espanha tem a categoria NT, não consegui ainda descobrir porquê, mas talvez por haver desaparecimentos em alguns locais, diminuição populacional, como se verificou em Doñana, porque como podem ver, aumento geográfico nem sempre é sinónimo de aumento populacional. É o que poderá estar a acontecer em certas zonas de Espanha e em Portugal, é a expansão geográfica e a redução populacional. De qualquer forma, em Portugal estava em perigo em 2005, até porque em 2005 as colónias do Guadiana tinham desaparecido, restava a do Boquilobo, havia alguns números muito pequenos no Mondego, mas os números eram muito baixos. Atualmente, com 234 casais, que dá cerca de 450 adultos, ela qualificaria como vulnerável, porque são menos de 1000 indivíduos, mas na adaptação à escala regional desceu uma categoria, por isso é que está aqui este asterisco, e então passou para a categoria NT, porque se presume que, como a espécie está em expansão, poderá haver imigração de aves vindas de Espanha, pelo menos isto é o que consta da lista vermelha, e portanto, para já, o Goraz não está ameaçado, está na categoria NT, mas o NT, como eu gosto de dizer, é uma categoria que está assim com um pé dentro e um pé fora. Portanto, não está ameaçado, mas está sob vigilância para o caso de diminuir. Para já, a espécie está numa situação favorável, porque se está a expandir, mas sob observação. Por fim, uma nota sobre a presença ao longo do ano. Esta espécie no primeiro Atlas era referida como estival, e ela continua a ser maioritariamente estival, mas são razoavelmente frequentes os casos de aves que ficam por cá no inverno. Um dos primeiros sítios em que estas aves começaram a ser vistas no inverno, havia um dormitório em Alcochete, ao pé do sítio das Hortas, isto já há cerca de 20 anos que existia. Depois há os famosos gorazes do Jardim Zoológico de Lisboa, os tais que não migram, os juvenis migram, mas os adultos ficam por lá. Portanto, há sempre alguns que ficam. No sul de Espanha também já os vi em janeiro ou fevereiro, portanto há uns quantos que ficam. E então este gráfico espelha isso mesmo, portanto, aumento a partir de março, com a chegada dos migradores, o máximo em julho, provavelmente que é quando os juvenis começam a voar e a dispersar, aparecem em novos locais, portanto é em julho e agosto que há mais frequência. Ainda assim notem que as frequências são muito baixas, isto é a percentagem de listas do eBird em que a espécie aparece, portanto, estamos a falar de 1% das listas, a espécie não é muito abundante. Mas pronto, há um aumento ao longo da primavera, o seu pico no início do verão, que é na altura da dispersão, e depois uma queda acentuada a partir de meio de agosto e em setembro, que é quando a maioria dos migradores vai embora, e depois desde outubro até fevereiro a espécie continua cá, portanto a linha não vem a zero, ao contrário do que acontece com outras espécies migradoras, fica aqui a valores muito baixos, em torno de 0,2, 0,3, são os tais invernantes que ficam no estuário do Tejo, em Lisboa, pontualmente noutro local, mas é o perfil de uma espécie estival com alguns invernantes. Estamos mesmo a terminar, vamos ver a ficha resumo. Hoje estivemos a falar do Goraz, ou garça noturna. Aprendemos que tem uma distribuição quase cosmopolita, está presente em todos os continentes, exceto na Austrália e na Antártida, mas também está ausente de latitudes elevadas. É uma ave parcialmente migradora, portanto as aves das latitudes temperadas nas Américas, Europa e Ásia são migradoras, enquanto que as aves das regiões a sul da Europa e nas regiões tropicais são residentes.
É uma ave colonial, o que significa que nidifica coletivamente, forma colónias, muitas vezes com outras espécies de aves pernaltas. Em Espanha tem uma distribuição alargada, é mais comum na metade sul, mas teve uma grande expansão em décadas recentes, como vimos através do mapa do segundo para o terceiro Atlas, portanto, mais de 100 e tal por cento de aumento, com uma expansão até considerável ali na Andaluzia. E tem um estatuto quase ameaçado. Em Portugal é uma espécie estival, mas há alguns indivíduos que ficam por cá no inverno. Vimos que as colónias do Guadiana desapareceram, em parte devido às secas, em parte devido ao enchimento da barragem de Alqueva. Ainda assim, houve uma expansão em décadas recentes com a colonização de novas áreas, particularmente no litoral centro, portanto, Aveiro, Mondego, Extremadura, vários locais do Ribatejo, litoral alentejano e até certos sítios no interior. A espécie também está quase ameaçada, portanto, tal como em Espanha está com a categoria NT, é esta a situação do Gurás no nosso país. E despeço-me com esta imagem aqui de uma ave a transportar um ramo, presumivelmente para construir o seu ninho, e espero que tenham gostado de ficar a saber mais acerca desta garça.